Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que esse texto ele soa tão ofensivo para alguns ouvidos nos dias de hoje? E por que as pessoas agem tão mal com base nesse texto? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre essas questões e tentar mostrar como que a gente deve agir com as demais pessoas de demais crenças, mesmo sabendo que Jesus Cristo disse que ele é o único caminho em direção a Deus. Se você quiser saber isso, não deixe de assistir esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que esta mensagem pode mudar a forma como você lida com as demais pessoas desse mundo. E esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que até hoje incomoda muita gente quando a gente lê, principalmente nós cristãos. Porque essa frase, ela soa mal para aquelas pessoas que não são cristãs. Porque o que a gente está essencialmente falando é que a salvação do mundo reside apenas em Cristo Jesus. Só que esse tipo de mensagem, ele é muito radical e machuca muitas pessoas que ainda não creem em Jesus. Pessoas que têm outras crenças determinadas, pessoas que acham que existem outros caminhos para chegar a Deus, para chegar aos céus. E aí, a gente muitas vezes é taxado de preconceituoso, a gente é taxado de bitolado. Isso de longa data, eu já passei por isso na minha vida inúmeras vezes, eu tenho certeza que vocês já passaram também por isso. E a verdade é que a própria sociedade hoje, essa sociedade plural que a gente vive e hiperconectada, onde, por exemplo, aqui no YouTube você encontra pessoas falando das suas crenças de diversas formas, essas pessoas, muitas vezes, elas vão defender que a sua verdade, o seu caminho, é um dos caminhos para chegar a Deus. O grande problema não reside em como a gente fala sobre o que Jesus disse, mas como a gente se porta com relação às outras pessoas. Porque muitas das vezes, na ansiedade da gente defender a nossa fé, a gente acaba humilhando, esculachando, falando mal, criticando as outras pessoas pelas suas crenças. Sendo que o próprio Deus disse... E assim, nós, na sua palavra, a palavra de Deus ela vai afirmar que as pessoas elas têm liberdade de escolher os seus caminhos. As pessoas elas têm o livre-arbítrio para decidir qual o caminho que elas querem seguir. Então não cabe a nós chegar e criticar a pessoa pela escolha que ela adotou. O que a gente pode fazer é mostrar o que a nossa compreensão do Evangelho apresenta e tentar mostrar a elas que o caminho para alcançar a salvação é Jesus. Porém, isso não significa que você deva agir de forma mal educada com as outras pessoas. Mostrar para as pessoas sobre o caminho que é Jesus Cristo significa que a gente mostrar qual é o caminho que nós cremos, mas respeitando o fato de que a pessoa, muitas vezes, ela nasceu, cresceu e viveu num berço religioso onde ela foi ensinada que outro caminho leva a Deus, que outro caminho leva à salvação. E muitas das vezes a gente até, dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, a gente adota alguns tipos de preconceitos com relação a isso. Quando a gente fala que o irmãozinho de determinada denominação é frio, é gelado, não tem o Espírito Santo, e por isso não é salvo, ou então você chega e fala do outro irmão, aquele outro irmão fica girando que nem um doido, falando um monte de coisa estranha, e aquela pessoa ela não deve estar com Deus, deve estar com outro espírito. E aí nesses preconceitos a gente acaba se afastando e se dividindo. E a verdade é que a Bíblia ela é bem clara com relação a isso. Não é a religião, não é a denominação que é o caminho, não é a prática A, B ou C que vai salvar a pessoa. É Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia ela vai nos contar que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E no Antigo Testamento, para a gente poder se livrar do pecado, a gente tinha que oferecer, os judeus tinham que oferecer um sacrifício no tabernáculo ou no templo para poder ter os seus pecados expiados. Só que isso era falho, era uma forma incompleta da pessoa alcançar a salvação, porque ela tinha que fazer isso constantemente. Então Deus decidiu, na alvorada dos tempos, decidiu enviar Jesus Cristo, seu único filho, como sacrifício perfeito para nós. Deus ofereceu o sacrifício, Deus cumpriu o sacrifício quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Porém foi um sacrifício perfeito santo porque Jesus Cristo chegou e ressuscitou. E isso foi o testamento de tudo aquilo que ele é e que ele foi como sendo Deus, a palavra de Deus encarnada, quando ele foi, ressuscitou e ascendeu aos céus. E aí apenas só de a gente aceitar esse sacrifício que é gratuito, não depende de nada, de nenhuma nossa ação, a gente só precisa aceitar esse sacrifício, isso já nos traz
a salvação. Então, muitas vezes compreender isso é difícil. As pessoas já vivem numa cultura religiosa em que elas têm que fazer diversas coisas para poderem alcançar a salvação. E é muito difícil elas se livrarem disso. Mas a verdade é que a gente precisa entender que quando a gente fala sobre Jesus Cristo como sendo o caminho, isso não é uma frase de inclusão universal, mas um convite radical que exclui todos os outros caminhos de salvação, sim. E isso é algo difícil das pessoas aceitarem. Então, a grande questão é a forma como a gente trata as outras pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas olham para nós como cristãos e acham que a gente é chato, que a gente é arrogante, que a gente humilha as pessoas porque elas têm outras visões de mundo. E a gente não se deixa ser espelho do amor e da maravilhosa graça de Deus, sentando com a pessoa, conversando como Jesus sentava com o publicano, com o pecador. A gente não age como Jesus, a gente afasta, a gente humilha, a gente fala: "Ih, você é do diabo, você não merece estar aqui com a gente, sai pra lá, Satanás, está repreendido." E a gente esquece de demonstrar o amor pela pessoa, conversando com ela, mostrando quem verdadeiramente era Jesus por meio das nossas ações, por meio dos nossos atos. Quando a gente compreende isso, a gente entende por que Jesus Cristo falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso é para abençoar a pessoa, não é para afastar a pessoa. Nós não estamos aqui para pregar um amor excludente, a gente não está aqui para a gente se sentir orgulhoso que a gente é salvo e os outros são pecadores e vão para o inferno. Não, a gente está aqui para falar do amor de Deus, a gente está aqui para sentar com o publicano, para sentar com o pecador, para sentar com aquele que é diferente de nós. E para fazer isso a gente precisa fazer com respeito, a gente precisa fazer com carinho, a gente precisa fazer com humildade. Então, é chegar e sentar, e se a pessoa chegar e falar assim: "Poxa, mas eu acredito nisso, nisso", você chega e fala: "Ok, você acredita que esse é o caminho? Deixa eu apresentar agora o meu caminho, o caminho que está nas Escrituras, o caminho que não é apenas uma consequência de um monte de regras e ordens que a pessoa tem que seguir, mas sim o caminho, que é Jesus Cristo." A gente for ler verdadeiramente João capítulo 14, versículo 6, a gente vai entender que Jesus estava consolando os seus discípulos antes da crucificação e garantindo que eles já conheciam o caminho para o Pai. Eles não precisavam ficar nervosos com o mestre morrendo, porque eles conheciam a verdade. Não se resumia à mensagem de Jesus, ele era o caminho. Então o caminho, ele fala de acesso a Deus. A verdade fala de fundamento da fé, a palavra de Deus que é a verdade para as nossas vidas. E a vida vai falar de um propósito eterno, porque o nosso corpo está fadado à morte, mas nós temos vida e vida em abundância quando a gente aceita Cristo. A verdade é que não existe relacionamento com Deus fora de Cristo, mas nós precisamos saber como falar de Cristo para aqueles que não o conhecem. Porque senão a gente acaba afastando as pessoas, a gente acaba humilhando as pessoas e a gente não age como Jesus agia, quando ele sentava amorosamente com as pessoas. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa reconhecer que seguir a Jesus não é adicionar Ele à nossa vida, é entregar o controle total da nossa vida a Ele. É sobre ser firme na exclusividade de Cristo, mesmo com a pressão cultural que nos cerca, e a gente não cair na tentação de achar que a gente pode começar a apelar para outras formas da gente conseguir alcançar a salvação. É compartilhar o Evangelho com clareza, com amor, com todo carinho, mas sem diluir a mensagem, porque também tem muita igreja que nessa ânsia de querer atrair as pessoas para Deus e para Cristo, não pregam mais sobre o pecado, não pregam mais sobre o arrependimento, e a gente não pode abrir mão disso. Não há salvação se não há arrependimento, não há arrependimento se não há reconhecimento de erro. Se a gente não fala sobre isso, as pessoas apenas aderem a uma religião cristã que tem uma estética agradável. As pessoas vão, as pessoas cantam, elas ouvem o pastor falando coisas interessantes, muitas vezes palavras de motivação a respeito de Jesus, e esquecem da essência, que é a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 vai nos confirmar isso. Não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós não dependemos de nenhum mediador para chegar a Deus. Você não depende de ninguém para você chegar e você botar o seu joelho no chão e você orar e você clamar a Deus. Saiba que Cristo está aqui para ouvir o seu clamor.
É Ele que você deve buscar. Não precisa procurar mais ninguém. Não precisa procurar o pastor. Não precisa procurar o bispo. Não precisa procurar o líder de célula. Não precisa procurar a irmã de oração. Você só precisa procurar a Cristo. Dobre o seu joelho. Clame a Deus em nome de Jesus e Ele vai te ouvir e vai te atender conforme a sua vontade. Então a gente precisa entender isso. Jesus não é um caminho entre muitos. Por mais que as pessoas achem que a gente é arrogante por pensar nisso, nós precisamos ter a nossa convicção, a nossa fé do que está escrito na palavra de Deus. Ele é o caminho, artigo definido. Ele é o único caminho para Deus, a verdade absoluta, a fonte de vida eterna. Mas isso não nos dá a liberdade de maltratar e de esculhambar os outros que não pensam como nós. Muito pelo contrário, nós temos que agir como Cristo, tratando essas pessoas com dignidade, com respeito, com amor, para que através das nossas ações elas também vejam o amor de Cristo e assim, quem sabe, talvez também entreguem as suas vidas para Jesus. Entendam, de uma vez por todas, não há plano B para a eternidade. Só Jesus leva ao Pai. Mas, lembrem-se, tratem as pessoas com respeito e carinho, porque é isso que Jesus fazia e é dessa forma que as pessoas vão ser alcançadas ao Evangelho. Amém? E essa mensagem venha a abençoar a sua vida nesse dia e que venha a ser uma mensagem transformadora e edificante. Eu quero ouvir de você. Você tem algum testemunho sobre como Deus agiu na sua vida quando você aceitou a Ele? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber sobre isso. Também coloque se você passou por alguma dor, algum sofrimento por pessoas que por causa do Evangelho acabaram agindo de forma muito radical e acabaram afastando você num momento difícil da sua vida e depois você descobriu a verdade em Cristo Jesus e você pôde mudar de vida. Eu também quero ouvir os seus testemunhos para que as pessoas que assistam ao nosso vídeo também possam ser impactadas pelo testemunho de vocês. Amém? E não deixem de acompanhar os nossos vídeos. A gente tem produzido conteúdo aqui para o canal para abençoar a vida das pessoas e eu espero que vocês assistam os nossos conteúdos para não só vocês serem abençoados, mas para que o YouTube divulgue o nosso conteúdo e a mensagem de Deus para cada vez mais pessoas aqui. Eu conto com a audiência de vocês. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para que vocês assistam e assim nos ajudem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vejo vocês do outro lado. Um grande abraço e Deus os abençoe.